Nossa história começa no continente de Tianvu, especificamente na cidade de Yan, na casa da família Yi. Homens abrem o portão da casa à força e perguntam com raiva se Yan está morto, além de chamá-lo de lixo inútil. O administrador da família Yi, Fang Agao, diz a Yan que, se ele não estiver morto, deve se apressar e sair rastejando ao encontro deles. Então, eles abrem a porta da casa e encontram nosso protagonista, Yi Yan, sentado no chão, claramente com dor, que lhe diz que ele é realmente um gênio no 9º estágio da têmpera corporal. Mesmo depois de ser exposto a uma dose tão alta de veneno de cadáver que corrói a alma, ele não morreu imediatamente. Como um membro da família Li, ele disse que o mandaria embora com um golpe direto. No entanto, Yan apenas olha para Gao com raiva e ordena que os homens o ataquem. Um dos homens diz a Yan, em tom de brincadeira, que ele não tem escolha. Então, esse homem lança sua lâmina para matar Yan, dizendo-lhe que não o culpe por ser insensível. Felizmente, Yan agarra a mão do homem a tempo e o encara com raiva, fazendo com que o homem fique atordoado em choque. Em seguida, Yan quebra a mão do homem e a puxa para fora de seu corpo. O homem cai no chão, gritando de dor. E Yan se levanta e diz a eles que lhes dará um conselho antes que tomem qualquer atitude. Eles devem falar o mínimo possível. Em seguida, ele passa pelo homem trêmulo no chão, que, em pânico, pergunta se ele não foi envenenado e ferido. Mas quem percebe que o nível de cultivo de Yan também se recuperou. Então, Yan pergunta a quem se ele está se perguntando por que seu cultivo se recuperou. Nosso protagonista era originalmente um otaku sênior de jogos. No entanto, ele acordou um dia e se viu reencarnado no corpo do jovem mestre da família Yi na cidade de Beiyan, com o mesmo nome e sobrenome. As sensações dolorosas em seu corpo e as lembranças residuais lhe diziam que ele havia sido envenenado por Yi Kan, o filho mais velho da família Yi. Da noite para o dia, ele deixou de ser um gênio das artes marciais para se tornar um desperdício, e quase perdeu a vida. Felizmente, não existe um caminho sem fim. Então, uma notificação mostrou a ele que o sistema de devoração do multiverso havia sido combinado com ele e ativado automaticamente. No início, Yan ficou confuso, perguntando-se o que era o sistema de devoração do multiverso. Mas quando o sistema lhe mostrou que havia detectado uma grande quantidade de veneno em seu corpo, o que poderia colocar sua segurança em risco, perguntou se ele gostaria de devorá-lo. Com as mãos trêmulas, ele clicou em sim. Ele sabia que, fosse o que fosse, não tinha o direito de escolher. Em seguida, um forte raio entrou em seu corpo, enquanto a notificação mostrava que ele havia ativado o painel de atributos no espaço de armazenamento. Além disso, o veneno em seu corpo foi devorado com sucesso, e ele foi parabenizado por obter 800 pontos de experiência. Assim, sua habilidade original, Pile Mountain Palm, foi alterada para Fire Poison Palm. Em seguida, o sistema lhe mostrou seu status. Seu reino está no 3º estágio da têmpera corporal e seus pontos de experiência estão 100 acima de 1000. O sistema também mostrou que, quando seus pontos de experiência estiverem completos, ele poderá passar para o 4º estágio de têmpera corporal. Além disso, ele não tem uma arma. Sua técnica é uma técnica herdada chamada Arte Feia, que é de nível amarelo avançado. Suas artes marciais incluem Fire Poison Palm, que é de nível avançado misterioso, Tremor Stop, que é de nível avançado amarelo, e Solvave Roar, que é de nível intermediário. E eu não podia acreditar que, depois de ter devorado a toxina, sua habilidade original de Palma da Montanha da Pilha inesperadamente evoluiu para a Palma do Veneno do Fogo de nível superior, que com raiva pergunta a Yan se ele é mudo, exigindo saber quem o ajudou a recuperar seu cultivo. E Yan sorri de forma provocante para Gao e responde que os próprios céus não podiam tolerar escória como ele. Por isso, concederam a ele uma habilidade extremamente poderosa, o Dedo Dourado Super Grosso. Ao ouvir isso, Gao pergunta com medo o que Yan pretende fazer em seguida. E Yan sabe que seu corpo atual acabou de se recuperar e sua força física está fraca. Portanto, ele precisa agir rapidamente. Em seguida, aparece uma notificação do sistema informando que ele detectou sua força atual e está oferecendo a ele um pacote de presente de recém-chegado. Ela pergunta se ele gostaria de abri-lo imediatamente. Eon grita com o sistema, perguntando por que ele está esperando, e ordena que ele abra o presente. O sistema o parabeniza por ter obtido 1 milhão de vezes a velocidade de ataque. Ele explica que essa é uma habilidade divina extremamente poderosa que não pode ser avaliada em seu nível atual de cultivo. À medida que seu cultivo melhora, ele pode desbloquear velocidades de ataque ainda maiores. O sistema mostra que sua habilidade divina é desconhecida, fazendo Eon pensar que isso é interessante. No mundo das artes marciais, a velocidade é muito valorizada, e essa velocidade de ataque de 1 milhão de vezes aumentará significativamente seu poder de combate. Gao, agora furioso, pergunta ao homem atrás dele o que ele está esperando e ordena que ele corte os membros de Yan enquanto ele estiver atordoado. O homem aceita a ordem, mas antes que ele possa agir, Yan aparece na frente de Gao com uma velocidade incrível. Ele agarra o ombro de Gao e ativa sua palma venenosa de fogo com velocidade de ataque tripla. Uma poderosa explosão de fogo irrompe, fazendo Gao voar contra uma parede. Muito ferido, ele cai no chão. Yan se aproxima dele,
observando que a habilidade funcionou muito bem para um primeiro uso e que o aumento da velocidade também parece aumentar seu poder explosivo. Que, tremendo de dor, pergunta que tipo de poder Ian possui. Ian simplesmente lhe diz que há muitas coisas que ele ainda não entende e sugere que ele busque respostas com Elmonai. Em seguida, Ian usa sua habilidade devorar fragrância enquanto segura a cabeça de Agao. Agao sente que há algo errado com seu cultivo e pergunta com raiva o que Ian fez, que então grita de dor. Uma notificação aparece, informando a Eon que ele conseguiu devorar a energia de Agao e ganhou 300 pontos de experiência. Agao cai, e o homem implora por sua vida e admite seu erro. Eon se aproxima do homem e lhe diz que ele é o próximo, que agora é a sua vez. O sistema então notifica de que sua habilidade divina de velocidade de ataque de 1 milhão de vezes está agora definida como velocidade de ataque triplicada para fins de demonstração. A noite cai nas bordas externas da Cordilheira da Lua Negra, e Ian ataca um enorme javali que está tentando fugir. No processo, ele se choca contra uma árvore enorme, destruindo-a. Alguns minutos depois, o javali desaba, morto pelo último soco de Ian, que deixa uma marca significativa em seu corpo. Exausto, Ian recupera o fôlego. Alivie-se com o fato de o javali ter finalmente parado de se debater. Os pequenos javalis ao seu redor tremem de medo. Sabendo que está quase sem resistência, ele coloca a mão sobre o javali e ativa sua habilidade de devorar. Uma aura negra emana do javali enquanto ele o devora. Uma notificação do sistema o parabeniza por ter devorado a essência de um rei javali de primeira ordem de pele grossa, concedendo-lhe 100 pontos de experiência. Ele também o parabeniza por ter avançado para o 5º estágio da têmpera corporal. Ian está grato, pois após 2 dias de prática diligente, ele progrediu do 3º para o 5º estágio da têmpera corporal. Ele também confirma algumas coisas. Primeiro, ele descobre que o sistema pode devorar não apenas o cultivo de um cultivador, mas também pílulas, técnicas e pedras espirituais. Depois de derrotar Agao, ele procura o homem e descobre que Agao havia escondido vários tesouros. Ian os devora e percebe que eles podem se fundir diretamente em pílulas de grau superior dentro de seu corpo, aumentando assim seu cultivo. O sistema informa que uma pílula de espírito de coleta de primeira ordem se fundiu em uma pílula de espírito de coleta de segunda ordem, concedendo a ele 500 pontos de experiência adicionais. Em segundo lugar, ele descobre que, além dos cultivadores, as bestas demoníacas também são alvos principais para serem devoradas. Essas bestas, classificadas do 1º ao 9º lugar, correspondem aos 9 grandes reinos dos cultivadores. Devorar essas bestas pode aumentar rapidamente seu cultivo. No entanto, semelhante a devorar o cultivo de um cultivador, o sistema deve detectar se o alvo está gravemente ferido ou próximo da morte. Felizmente, devorar seres não vivos restaura uma certa quantidade de sua resistência, e Ian percebe que a palma de sua mão já está cicatrizando. Por último, e mais notável, o sistema vem equipado com recursos de percepção e detecção, poupando-lhe um esforço considerável. O sistema o alertou sobre um novo grupo de bestas demoníacas localizado 30 jang a sudoeste. Isso fez perceber que, depois de eliminar esse grupo de javalis selvagens, ele avançaria para o 5º estágio da têmpera corporal. No entanto, ele entendeu que isso ainda estava longe de ser suficiente para subir de nível. Mais tarde naquela noite, dentro do complexo da família Lee, ele reconheceu que havia consumido a maioria das bestas demoníacas na borda externa da Cordilheira da Lua Negra. Inicialmente, ele pretendia aproveitar a oportunidade para aumentar rapidamente seu poder. Entretanto, o acesso ao círculo interno exigia os esforços de colaboração dos 3 clãs principais. Consequentemente, ele decidiu explorar métodos de cultivo alternativos no dia seguinte. No entanto, ao abrir a porta de sua casa, ele se assustou com uma visão inesperada e alguém o atacou por trás. Por sorte, ele escapou do ataque. Ele rapidamente olhou por cima do ombro, perguntando quem era o agressor. Um dos homens o acusou de matar seus associados, e Kan, filho de um ancião no 6º estágio da têmpera corporal, repreendeu-o por sua arrogância. Ele observou isso. Além de Kan, todos os outros cultivadores haviam alcançado o 7º estágio de têmpera corporal. Kan revelou que o veneno de cadáver que corroía a alma, que ele havia adquirido especialmente na fronteira sul, não havia conseguido matá-lo. Notavelmente, Ian também havia progredido para o 5º estágio da têmpera corporal em apenas 2 dias. No entanto, Kan ignorou sua importância, considerando-a uma oportunidade divina. Então, Kan se lançou sobre ele, com a intenção de atormentá-lo pessoalmente. Inesperadamente, ele agarrou rapidamente a mão de Kan, deixando Kan atordoado com sua velocidade. Quando Kan questionou o momento de sua ação, ele simplesmente sorriu para Kan e quebrou a mão de Kan, fazendo com que ele gritasse de agonia. Os homens de Kan correram imediatamente em direção a eles para ajudar seu mestre, mas ele apenas apertou a mão de Kan enquanto lançava um olhar para eles. Kan o chamou com raiva de animalzinho e perguntou como ele ousava quebrar seu braço. Em seguida, declarou que o mataria. Seus homens também estavam se preparando para atacá-lo, mas ele respondeu chutando a perna de Kun e dizendo para ele não se preocupar, pois não
Não era apenas o braço que seria danificado. Em seguida, a perna de Kun se quebrou e ele gritou de dor. Ele afirmou que as pernas de Kun também não seriam poupadas. Um dos homens iniciou um ataque contra ele, ordenando que soltasse o mestre imediatamente. Ele respondeu: como quiser, soltou Kun e atacou os homens com tanta rapidez que eles nem o viram se mover. Isso levou um homem a questionar o que estava acontecendo e como esse jovem podia ser tão rápido, estando apenas no 5º estágio do reino da têmpera corporal. O homem ficou chocado quando percebeu que Yan estava segurando seu pescoço, pois não o havia notado chegar tão perto. Yan então o empurrou com força, causando-lhe dificuldade para respirar, e o jogou com força no chão. Kain se perguntava com medo como isso era possível, pensando que isso não poderia estar acontecendo. Yan se aproximou do ferido Kain, que o estava avisando ansiosamente para ficar longe. Yan perguntou se Kain gostava do ato de envenenar os outros, mas Kain só respondeu avisando em voz alta para não se aproximarem. Em seguida, utilizou a habilidade da palma de veneno de fogo para atacar Kain, que gritou de dor extrema após uma grande explosão. No entanto, Kain lhe disse que, se tivesse coragem, deveria acabar com ele. Caso contrário, ele o encontraria um dia e se vingaria da humilhação daquele dia. Yan segurou a cabeça de Kain e lhe garantiu que a oportunidade de vingança não seria uma opção, o que fez Kain começar a implorar com medo. Yan ativou sua habilidade devoradora, emitindo uma aura negra que fez Kain gritar e tremer de dor. Uma notificação apareceu, indicando que o inimigo havia sido identificado como gravemente ferido e que sua devoração havia sido concluída. Ele foi então parabenizado por adquirir 15.000 pontos e alcançar o 6º estágio do reino da têmpera corporal. Kain sentiu seus níveis de cultivo diminuírem e exigiu saber o que Yan havia feito com ele. Yan retirou a mão enquanto perguntava a Kain se ele não conseguiria lidar com a situação. Ele informou a Kain que isso era uma vingança, um retorno 10 vezes maior pelo que havia feito a ele anteriormente. Ele então instruiu Kain a rastejar para fora de seu território como um cachorro, fazendo a pergunta a Kain para ver se ele entendia. Na perspectiva de Kain, o jovem era nada menos que um demônio. Um momento depois, na residência da família e na cidade de Bayan, especificamente na mansão do patriarca, havia homens mortos no chão. Um homem tentou enviar uma mensagem rápida para chamar o grande patriarca de volta para casa. Ele estava fisicamente exausto por ter matado um grande número de pessoas, mas emocionalmente estava satisfeito. Ele não apenas adquiriu muita experiência de cultivo nessa jornada em particular, mas também descobriu a chave da câmara do tesouro particular do grande patriarca. No entanto, ele tinha plena consciência de que havia danificado Dantian de Yikan. Portanto, quando o pai de Kain, Yi Shen, retornasse, ele não deixaria essa transgressão passar impune. Yi Shen, que é o pai de Yikan, também atua como o grande patriarca da família Yi. Ele é um mestre no 2º estágio do reino do Sangue Kai. No entanto, no momento, ele estava apenas no 6º estágio da têmpera corporal. Portanto, mesmo que ele utilizasse um aumento de 3 vezes na velocidade de ataque, derrotar Yi Shen ainda seria um desafio formidável. Como resultado, ele reconheceu a urgência de elevar seu próprio nível de cultivo o mais rápido possível. Seu sistema o alertou que um tesouro significativo estava localizado a 5 metros a sudeste. Seguindo a direção, ele se aproximou de uma parede e usou a chave que havia encontrado na residência do patriarca. Ao fazer isso, a parede se levantou lentamente, revelando uma porta escondida. Quando ele entrou na sala, seus olhos encontraram um tesouro de moedas de ouro, livros, antiguidades, joias e vários outros itens. Imediatamente ativou sua habilidade de devoração e declarou orgulhosamente a Shen que todo o tesouro que ele havia acumulado meticulosamente durante anos agora era sua posse. O sistema o recompensou com 2.000 pontos de experiência por devorar com sucesso a grama de essência de Xuanwu, outros 250 pontos por ter devorado 5 pílulas interelementais de 2ª camada, e ele também adquiriu a técnica espada de brilho espiritual, que era de nível misterioso avançado. Essas notificações continuaram a aparecer uma após a outra até que ele tivesse devorado todos os itens da sala. Por fim, o sistema o parabenizou por ter alcançado o 9º estágio da têmpera corporal. Examinando seu status, o sistema revelou que ele estava agora no 9º estágio da têmpera corporal. Ele havia acumulado 800 pontos de experiência dos 6.000 necessários para passar para o 1º estágio do reino do Sangue Kai. Seu repertório de artes marciais agora incluía a técnica espada de brilho espiritual de nível misterioso avançado, palma de veneno de fogo de nível misterioso avançado, tremor de pancada de nível amarelo avançado e rugido de onda sonora de nível amarelo intermediário. Embora surpreso, ele sentiu que ainda era mais vantajoso consumir pílulas para avançar. Então ele ficou surpreso quando uma notificação apareceu, anunciando que ele havia descoberto uma arma espiritual de 3ª camada, a espada de execução espiritual. Ele não havia previsto que Tian possuiria uma arma tão potente. Ele prontamente pegou a espada, pensando que uma arma espiritual de 3ª camada poderia enfrentar um artista marcial até mesmo no reino de Grão-Mestre. Ele instruiu o sistema a armazená-la e uma notificação confirmou que a Spirit Execution Sword estava armazenada com segurança no espaço de armazenamento de seu sistema, disponível para recuperação a qualquer momento. Ele inspecionou o espaço de armazenamento e ficou satisfeito com o fato
fato de o sistema oferecer capacidade de armazenamento ilimitada. Isso significava que ele poderia armazenar itens para seu uso pessoal e também manter elixires de cura à mão para situações de emergência. Com uma risada provocante, ele pensou em como Chan nunca teria previsto que sua própria arma acabaria sendo usada para matá-lo. Na manhã seguinte, enquanto passeava perto do rio, ele percebeu que era hora de voltar para casa. Ele havia devorado todos os recursos da vizinhança. Naquele momento, ele foi localizado e abordado por Umo, o mordomo da família Yi. Umo perguntou por que ele estava ali não descansando em seu quarto designado. Ignorando a pergunta, ele soube por Umo que o mestre da família havia retornado e estava procurando ativamente por ele. Enquanto isso, de volta à casa principal, Yi Wuxian, o mestre da família Yi, estava tossindo muito sangue. Um servo expressou profunda preocupação, sugerindo que, devido à gravidade de seus ferimentos, ele deveria priorizar o descanso. Yi Wuxian, no entanto, recusou-se a seguir esse conselho. Ele estava decidido a não descansar enquanto não visse seu filho Yan. Naquele exato momento, Yan entrou no quarto, chamando urgentemente seu pai com evidente preocupação. Wuxian disse alegremente que ele estava lá, mas ele ficou chocado com a condição de seu pai. Ele perguntou a Wu o que estava acontecendo e por que seu pai estava tão ferido. Wu respondeu que, depois que ele foi envenenado, Wuxian se esforçou muito para encontrar um antídoto para ele. No entanto, Wuxian estava gravemente ferido naquele momento porque entrou no perigoso pântano enevoado para derrotar as feras demoníacas. Wuxian disse a Wu para parar de falar sobre isso e ordenou que eles se apressassem e trouxessem o misterioso elixir rapidamente. Wuxian lhe mostrou o misterioso elixir e lhe disse para tomá-lo rapidamente, pois ele deveria ser capaz de remover 30% do veneno após a ingestão. Ele olhou para ele, sabendo que era um elixir de segunda camada e que seu efeito removia o veneno e aumentava o nível de cultivo. Wuxian lhe disse que encontraria uma maneira de remover o resto do veneno dele, fazendo pensar se seu pai havia realmente arriscado sua vida por aquele elixir misterioso que só removia 30% do veneno. Wuxian se virou, tossindo sangue, e disse a ele para não ficar atordoado e tomá-lo imediatamente, fazendo-o perceber que a dedicação de seu pai ao proprietário original era inabalável. Em seguida, ele colocou a mão no peito de Wuxian, deixando Wuxian chocado e confuso. Ele perguntou por que seu nível de cultivo havia aumentado. Ele se perguntou se Yan o estava ajudando a curar seus ferimentos. Depois disso, ele disse a Wuxian que havia sido iluminado por um mestre e que o veneno em seu corpo havia sido retirado. Ele também havia recuperado seu cultivo e já estava no 9º estágio da têmpera corporal atualmente, então Wuxian não deveria mais se preocupar com ele. Ele mencionou que tinha muitos elixires de cura com ele, depois deu alguns a seu pai e explicou que ele se recuperaria depois de tomá-los. Wuxian percebeu isso e perguntou a ele, chocado, se aquele mestre também havia lhe dado aqueles elixires. Ele respondeu que não e lhes disse que havia saqueado o tesouro de Chan, deixando-os congelados em choque. Ele também mencionou que não era apenas isso, ele havia destruído o Danshin de Kan, tornando-o incapaz de cultivar a partir de agora. Essa notícia os deixou horrorizados e eles perguntaram se ele realmente havia saqueado o tesouro do grande patriarca e destruído o Danshin de Kan. Em silêncio, eles pensaram que ele havia brigado com a família do grande patriarca sem considerar as consequências, e seu mestre ficaria com raiva, mas então Wuxian riu alto, deixando-os confusos. Wuxian elogiou Yan, dizendo que ele tinha se saído bem e que não esperava que seu filho fizesse algo tão impressionante durante seu tempo fora. Ele acrescentou que esperava isso porque Yan era seu filho, fazendo Wu e o garoto servidor tremerem de medo. Eles disseram a Wuxian que não era hora de elogiar Yan, mas então Wuxian lhes disse que ele havia transformado o filho de Tan em um aleijado, e Chan não o pouparia. Ele também mencionou que, apesar de ser o chefe da família Yi, ele havia sido condenado ao ostracismo por Chan ao longo dos anos porque seu cultivo havia estagnado no primeiro estágio do reino do Sangue Kai. 5 dos 8 patriarcas haviam decidido ficar do lado de Chan e talvez quisessem derrubá-lo como chefe da família Yi. Ele o advertiu para ter cuidado no futuro, pois eles poderiam ser assassinados por esses homens traiçoeiros. Ele garantiu ao pai que não se preocupasse, pois se eles ousassem ir até lá, ele se certificaria de que entrariam vivos, mas não poderiam sair vivos. De repente, alguém abriu o portão com um chute e gritou para as pessoas que estavam lá dentro ouvirem. Wuxian perguntou com raiva quem estava lá. O homem perguntou se ele era o mestre Yi e lhes disse que o grande patriarca havia ordenado que todo o clã comparecesse à Câmara do Conselho imediatamente, sem tolerar atraso. Wuxian apenas olhou para os homens. Enquanto isso, na Câmara do Conselho, um homem relatou a Chan que Yan não apenas havia espancado seus homens, mas também torturado seu jovem mestre, Kan, e saqueado seu tesouro. Chan ficou furioso e o homem lhe implorou trêmulo que vingasse seu jovem mestre, Kan. Chan gritou com raiva que quebraria Yi em pedaços, enquanto os outros na sala observavam. Yi Ming, o segundo patriarca da família Yi,
Perguntou com raiva como Yan ousava colocar as mãos em seus companheiros de clã, gritando que Yan era realmente ousado e pior do que um bastardo. De repente, alguém irrompeu pela porta da Câmara do Conselho e Min perguntou com raiva quem estava lá e como se atrevia a criar problemas. Eles ficaram chocados ao ver que as pessoas que haviam enviado para a casa do mestre estavam mortas, e Yan lhes disse que foram eles que atacaram os membros de seu clã primeiro. Chan disse-lhe com raiva que ele nem sequer havia se curvado ao encontrar um patriarca e que estava ficando indisciplinado. Yan respondeu dizendo que Chan é que não estava seguindo as regras e agora ele o estava lembrando delas. Estou com raiva sobre as qualificações de Yan e se ele merecia ocupar o lugar de seu pai, o que aumentou ainda mais a raiva de Chan. Ainda assim, ele perguntou a Chan, de forma provocante, se ele estava sem palavras, porque ele tinha razão. Mas então, alguém com muitas pessoas chegou, e Vechuan disse a Yan que ele estava atrasado. Ele disse a seu pai que não estava atrasado porque o show estava prestes a começar. Então, Vechuan perguntou a Chan o que ele queria dizer com suas ações de hoje, se ele estava tentando se rebelar ao ser tão descaradamente partidário. Mas Chan apenas riu de Vechuan e lhe disse que suas qualificações são medíocres. Ele lhe perguntou se ele acha que pode ser o chefe da família se não tiver uma boa formação. Em seguida, Chan mostrou seu poder ao dizer que achava que a posição de chefe da família deveria ser ocupada por alguém capaz e pediu a opinião das pessoas ao seu redor. Min respondeu que o grande patriarca estava certo, e os outros dois patriarcas responderam com receio que o cargo deveria ser ocupado por alguém capaz e que eles estavam dispostos a servir o grande patriarca. Wuxuan perguntou a eles por que estavam concordando com isso, mas os patriarcas ficaram em silêncio com medo enquanto pediam desculpas ao seu mestre em suas cabeças porque as vidas de sua esposa e filho estavam nas mãos de Chan. Então, Chan disse a Wuxuan que se ele matasse seu filho problemático agora, ele teria misericórdia e pouparia sua vida. Mas Yan apenas perguntou a Chan, de forma provocante, se ele queria ser o chefe da família. Em seguida, ele apareceu rapidamente atrás de Chan enquanto lhe dizia que veria o quanto o grande patriarca poderia fazer. Chan imediatamente olhou para trás e lhe disse que ele estava fora de seu alcance, mas ele apenas usou sua palma de veneno de fogo para atacá-lo, e Chan usou sua palma de vento negro para contra-atacar. Suas palmas se encontraram, deixando os patriarcas e as pessoas ao redor se perguntando como Yan poderia ter lutado contra o grande patriarca, que está no segundo estágio do reino do sangue Kai, em um empate. Chan o chamou de pirralho, e Yan perguntou a Chan, de forma provocante, se ele poderia aguentar, porque ele tinha muitas surpresas reservadas para ele. Em seguida, ele invocou sua espada e a agarrou. Chan ficou chocado porque a reconheceu como sua própria espada. Ele esfaqueou a espada em seu dono, usando sua velocidade de ataque triplicada, o que deixou Chan em choque. Quando ele puxou a espada, Chan tossiu sangue e caiu no chão, sangrando, chocando as pessoas e fazendo com que elas gritassem que Yan havia matado o grande patriarca. Em seguida, ele perguntou a Chan qual era a sensação de morrer com sua própria espada, e então alguém apareceu atrás dele para atacar. Ele ficou chocado ao sentir alguém atrás dele e o homem atacou, quebrando o chão no processo. Felizmente, ele conseguiu evitar o ataque. Enquanto isso, o homem lhe disse que não só havia arruinado o genro preferido da família Li Kang, como também havia matado Chan de forma imprudente. Ele perguntou a Yan se ele estava desconsiderando completamente a família Yi. Ele perguntou-lhe, preocupado, se ele estava bem, e ele respondeu que estava bem. Ele sabe que a família Yi é uma das 4 grandes famílias que ocupam uma posição poderosa no país de Qinyan. Ele se lembra que, há pouco tempo, Kang queria se casar com a família Yang. Assim, a família Yang não apenas queria que a família Yi se juntasse à sua família, mas também pediu que toda a família Yi trocasse seus sobrenomes originais, tornando-se uma família subsidiária da família Yang. Ele ficou desapontado ao se lembrar disso, mas percebeu que não era de se admirar que o velho Shen fosse tão arrogante. Ele perguntou se Shen não estaria tentando bajular a família Yang. Em seguida, ele disse ao homem que sua família Yi não era uma família de prestígio, mas que eles não fariam uma coisa tão ruim. O homem o chamou com raiva de pirralho arrogante e lhe disse que se ele cortasse a garganta agora para se desculpar, poderia deixar seu pai, Veshvan, morrer em paz. Mas, então, alguém apareceu e disse ao homem para não fazer besteira com Yan e deixá-lo enfrentar aquele pirralho primeiro. Depois disso, decapite o pai dele antes de voltarem e relatarem a situação ao chefe da família. Em seguida, o homem invocou sua espada e pulou para atacar Yan, dizendo-lhe para se preparar para a morte. Mas Yan simplesmente pegou a espada do homem usando seus 2 dedos para parar o ataque do homem, fazendo com que o homem ficasse chocado e percebesse que não conseguia se mover. Ele disse ao homem que parecia que o terceiro estágio do reino do sangue Kai não era tão poderoso assim. Em seguida, Yan cortou o rosto do homem e cortou na outra direção novamente, fazendo o homem gritar de dor. O homem chamou seu irmão com preocupação e o patriarca ficou chocado, perguntando como isso poderia ser possível. Ning lhe pergunta se ele está louco e como pôde matar o grande patriarca e também o emissário da família Yang, mas ele apenas lhes diz que está
está devolvendo exatamente o que tentaram fazer com ele e que, se alguém quiser matá-lo, ele o matará de volta. Em seguida, ele lhes mostrou sua técnica de espada brilho espiritual que liberou um enxame de espadas no ar, fazendo com que os patriarcas abrissem a boca em choque. Ele lhes disse que lhes daria duas opções. Eles poderiam obedecer a seu pai e jurar lealdade a ele, ou ele os faria em pedaços. Então, ele chamou o homem e lhe disse que seu irmão era tão leal ao mestre Yang, então ele não deveria querer se render. O homem olhou para ele, dizendo um firme não. Então, ele estalou os dedos, entendendo o olhar do homem, e o atacou com um enxame de espadas. O homem se protegeu a tempo, mas percebeu que se tratava de uma explosão de energia de espada e não conseguiu resistir por muito mais tempo. No final, o homem foi perfurado pelas 1000 espadas e ele disse ao homem que havia escolhido o caminho certo para ele. Em seguida, o homem caiu morto ao lado do cadáver de seu irmão. Em seguida, ele ativou sua habilidade de devoração, e a notificação mostrou que ele havia absorvido com sucesso todo o cultivo, ganhando 60.000 pontos de experiência. Parabéns! Ele atingiu o segundo estágio do Reino do Sangue Kai e seus pontos de habilidade aumentaram. Agora, ele pode usar uma velocidade de ataque 5 vezes maior. Ao ver isso, ele percebeu que poderia aumentar sua velocidade de ataque toda vez que rompesse um reino. Bing estava cheio de medo, pensando que Shen havia sido morto e que os dois emissários da família Yang haviam sido instantaneamente assassinados. Ele se perguntava quando Yan havia se tornado tão poderoso. Por enquanto, ele entendeu que eles não tinham escolha. Ele se ajoelhou no chão e se curvou, expressando a vontade deles de servi-lo. Eles sabiam que, se não obedecessem a Yan hoje, certamente seriam mortos. Yan, no entanto, disse a eles que aqueles que foram forçados a seguir Chan poderiam compensar seus erros ajudando a erradicar completamente o grupo restante de Chan. Quanto aos 5 traidores, ele queria que eles fossem despojados de seu cultivo e aprisionados na masmorra, onde não seriam libertados até que estivessem mortos, deixando Min e os 4 traidores patriarcas chocados. Em seguida, os guardas capturaram os 5 traidores. Enquanto eles eram capturados, Ming disse a Yan que ele havia sido muito arrogante e feito inimigos com muita pressa. Ele também mencionou que, se a notícia do incidente de hoje chegasse ao condado de Qinjiang, a família Yang certamente não o pouparia. A família Yi acabaria sendo arruinada por ele. Wu Xuan perguntou se ele estava machucado, e Yan respondeu que estava bem, portanto não deveria se preocupar, e que todos os homens de Chan haviam sido eliminados, portanto ninguém mais viria atrás deles. Wu Xuan comentou com orgulho que Yan havia crescido e estava agindo como o chefe da família. Ele ficaria aliviado se a posição de chefe da família fosse passada para ele no futuro. Yan, no entanto, perguntou ao pai quando a lua negra secreta seria revelada. Wu Xuan respondeu que ainda faltavam 10 dias para as 3 grandes famílias unirem forças para desvendar o segredo da lua negra. Wu Xuan perguntou sobre o motivo de seu interesse. Ele se lembrou de que a lua negra secreta estava localizada na parte mais profunda da Cordilheira da Lua Negra, uma caverna secreta deixada para trás por indivíduos poderosos há muito tempo. Ela era guardada pelas 3 grandes famílias da cidade de Baion. Ele sabia que a caverna estava cheia de aura espiritual e era habitada por muitas bestas demoníacas fortes, além de conter inúmeros tesouros preciosos e raros. Era um excelente santuário para o cultivo de artistas marciais, para evitar que seus recursos fossem esgotados por uma luta sem fim. As 3 grandes famílias da cidade de Baian haviam selado a caverna há 100 anos. Eles concordaram que o selo só poderia ser aberto uma vez a cada 3 anos. Naquela época, as 3 grandes famílias podiam enviar discípulos poderosos para entrar na caverna, cultivar e obter tesouros. A atual família Yang tinha vários mestres do reino de Sangue Kai e havia rumores de que o jovem mestre mais velho da família Yang, Yang Longin, era o mestre do pico do reino de Sangue Kai. E um acreditava que, se fosse desafiar Longin, precisaria aumentar sua força. E parecia que uma viagem à Lua Negra secreta era necessária. Na manhã seguinte, ele se aventurou no oceano, mergulhando fundo em busca de algo no fundo do mar. Ele logo percebeu que o tesouro estava escondido no fundo do mar. Felizmente, ele havia tomado uma pílula para evitar a água. O sistema então o alertou sobre o cheiro do tesouro na direção sul. Ele nadou naquela direção e desceu quando avistou o enorme tesouro. Ao tocar o tesouro, ele não pôde deixar de notar o incrível poder escondido sob a piscina espiritual. Quando a notificação o parabenizou por ganhar 4.000 pontos de experiência, ele imediatamente nadou de volta, levando o tesouro com ele. Essa riqueza recém-descoberta o elevou ao 3º estágio do reino do Sangue Kai, tudo graças à devoração do tesouro. O sistema exibiu seu progresso, mostrando que ele havia alcançado o 3º estágio do reino do Sangue Kai, com 150.000 pontos de experiência de 300.000, e estava prestes a passar para o 4º estágio. Sua arma era uma espada de execução espiritual, sua técnica era herdada e sua habilidade divina era a velocidade de ataque de 1 milhão de vezes, atualmente demonstrada em uma velocidade de ataque 5 vezes maior. Ele saiu rapidamente da água, recuperando o fôlego. No entanto,
foi pego de surpresa quando viu uma mulher em um roupão de banho sexy, parecendo igualmente confusa. A senhora imediatamente cobriu o peito e o acusou de ser um pervertido. Com raiva, ela o perseguiu enquanto ele tentava explicar o mal-entendido. Ela o xingou e o ameaçou, mas ele conseguiu impedi-la de atacar. Ele lhe assegurou que tudo não passava de um mal-entendido. No entanto, a senhora tossiu sangue e caiu sobre ele, o que o levou a perguntar sobre o seu bem-estar. Ela pediu-lhe dolorosamente para descer e ele notou um ferimento de espada em seu ombro. Naquele momento, ele ouviu o som de cavalos se aproximando e um homem gritando para seus companheiros que a havia encontrado. Ele ordenou que eles a capturassem. Um homem careca desembainhou sua espada e informou a Ian que a bela senhora era um alvo da gangue Cavalo Selvagem. Ele aconselhou Ian a ir embora se ele soubesse o que era bom para ele, avisando que usaria seu sabre para matá-lo caso contrário. Ele sabia que a gangue Cavalo Selvagem era um grupo notório de ladrões que operava na cidade de Bayonne. Eles eram conhecidos por seus frequentes saques e várias atividades criminosas na cidade. O homem careca avisou Ian que ele havia lhe dado um aviso justo, mas assim que seu sabre foi desembainhado, não havia esperança de que Ian sobrevivesse. No entanto, Ian se moveu rapidamente para trás do careca enquanto segurava a moça ferida e explicou que aquilo era uma coincidência, pois ele estava na mesma situação. O careca se virou em choque, mas antes que pudesse atacar, Ian o esfaqueou no peito. O ataque repentino fez com que o cavalo do homem fugisse de medo, jogando fora todos os itens que ele estava carregando. Os outros membros da gangue ficaram chocados ao ver seu chefe morto, mas Ian os informou que o restante deles estava apenas no primeiro estágio do Reino do Sangue Kai. Portanto, não deveriam perder mais tempo. No entanto, um dos homens gritou para seus companheiros vingarem seu chefe, fazendo Ian perceber que eles estavam claramente em desvantagem. Ian despachou facilmente os homens que o haviam cercado. O sistema então detectou 7 indivíduos que poderiam ser devorados, além de um grande número de tesouros que eles estavam carregando. Ele não conseguia acreditar que o sistema pudesse devorá-los todos de uma vez, mas ativou sua habilidade de devorar, percebendo que isso lhe pouparia muito tempo. O sistema o informou de que ele havia devorado completamente o grupo e ganhado 220 mil pontos de experiência, parabenizando-o por ter alcançado o 4º estágio do Reino do Sangue Kai. Ian se afastou, deixando os cadáveres para trás, refletindo que, embora todos fossem criminosos, o bom era que havia muitos deles, o que o ajudou a passar para o próximo reino. Um momento depois, enquanto ele caminhava, a senhora pediu que ele esperasse por ela. Ela expressou sua gratidão por tê-la salvado e curado seus ferimentos. Ela admitiu que o havia entendido mal antes e se apresentou como Qin Yao. Ela perguntou sobre o nome dele e de onde ele era. Ian respondeu que seu nome era Yi Yan, um membro da família Yi na cidade de Beizon. Ele lhe disse que ela era bem-vinda e mencionou os inúmeros crimes da gangue do Cavalo Selvagem como a razão de suas ações. Qin Yao percebeu que ele era da família Yi e contou que ela era da seita Kaiua no condado de Qinjan. Ela tinha vindo com os anciãos da seita para recrutar discípulos excepcionais. Quando ela estava prestes a perguntar a Ian se ele estava interessado em se candidatar, fogos de artifício iluminaram o céu de repente. Ian sabia que algo havia acontecido e imediatamente saiu correndo, gritando para Qin Yao que haveria em breve. Isso deixou Qin Yao chocado e questionando para onde ele estava indo. Um minuto depois, ele chegou à casa deles e ficou chocado ao ver o pessoal deitado no chão, ferido. Ele se ajoelhou diante de Wu e perguntou o que estava acontecendo ali e quem os havia atacado. Mas então alguém lhe perguntou se ele era Yi Yan e ele disse que foi ele quem arruinou o casamento entre as famílias Yi e Yang e matou 2 de seus diáconos. O 6º nível do Reino do Sangue Kai, administrador-chefe da família Yang, Yang Qingmu, disse-lhe que ele era muito ousado para um perdedor que havia perdido seu cultivo. Então Vechuan, que estava ferido, disse a ele para fugir. Mas ele apenas perguntou a Qingmu se ele estava falando dele e disse a Qingmu que ele deveria rezar por si mesmo para não ter uma morte dolorosa mais tarde. Em seguida, ele os atacou usando sua habilidade, deixando os homens de Qinggu chocados porque ele era muito rápido. Um dos homens perto de Vechuan foi atingido no estômago e se perguntou o que era aquilo. Mas, então, outro homem ao lado tremeu de medo e gritou que suas pernas haviam sido cortadas, fazendo com que Qinggu e os outros homens ficassem atonitos em choque. Ele disse a eles que a família Yi é muito lenta para receber informações, enquanto os homens atrás de Qinggu se perguntavam o que havia acontecido porque eles nem viram quando ele desembainhou a espada. Qinggu se perguntou quando foi que aquele perdedor se tornou tão forte. Ele imediatamente foi até seu pai e perguntou se ele estava bem, ao que Wuxuan respondeu que sim. Enquanto verificava o ferimento de seu pai, King pensou que, embora ele estivesse apenas no 4º nível do Reino do Sangue Kai, suas habilidades em artes marciais eram incríveis e seu talento rivalizava com o dos gênios da família Yang. Por isso, Qinggu o chamou de bastardo, dizendo que ele era realmente muito bom. Mas não importa se esse fantoche morrer,
Porque se ele puder substituir Ku e se juntar à família Yong, ele pode considerar poupar a vida da família Yi. Ele perguntou a Kingu, de forma provocativa, se ele realmente pouparia a vida deles e se merecia dizer essas coisas. Kingu disse-lhe com raiva para não ser arrogante e que gostaria de ver o que ele realmente pode fazer hoje. Então Kingu se lançou em sua direção, usando a técnica da espada do Rei Hong para atacá-lo. Mas ele apenas gritou para que Kingu viesse até ele e usasse sua técnica de espada de execução espiritual para contra-atacar. De repente, alguém apareceu do nada e se sentou no centro deles, dizendo-lhes para esperar um minuto. O ancião lhes disse para ouvi-lo, fazendo com que Kingu perguntasse irritado ao ancião quem ele era. Mas então o rei Moi percebeu que ele era o ancião Qi e perguntou respeitosamente por que ele estava ali. Os outros homens também ficaram chocados ao ver o ancião Qi Kanjiun do inseto caiu, um mestre do primeiro estágio do reino do grão-mestre. Todos eles sabiam que a Inseto Caiu era uma seita de prestígio, e havia muitas outras potências do reino do rei marcial de alto nível na seita. Piu respondeu que tinha ido até lá para retribuir um favor ao Sr. Yun. Por interesse particular, ele queria saber se Yun estava interessado em entrar para a seita Caiu. Isso fez com que o rei Mushoku ficasse surpreso, pois ele tinha ouvido falar que a seita Caiu só aceitava discípulos uma vez a cada 100 anos. E o limite para entrar na seita era extremamente rigoroso. Ele sabia que os anciãos não sairiam facilmente para recrutar discípulos, e essa era uma oportunidade valiosa que ninguém recusaria. No entanto, Yan pediu desculpas aqui porque não estava interessado e disse aqui que sempre gostou de disciplinar pessoas e cães enquanto apontava sua espada para Kingdom. Kingdom o atacou com raiva, chamando de bruto e dizendo que ele estava apenas procurando a morte. Mas ele empurrou a espada de Kingdom para trás e perguntou se ele parecia não entender o que havia acabado de dizer ou se queria ser um inimigo da seita Caiu. O rei respondeu imediatamente que não era, enquanto se perguntava se era a aura de um mestre do reino dos grão-mestres, pois sentia que era muito poderosa. Em seguida, o rei Mo colocou sua espada de volta na bainha e disse a Yan que eles deveriam esquecer aquele dia. Ele o advertiu que, se um dia ele pusesse os pés no condado do rei Yong, ele teria sua cabeça. Então, o rei Mo disse a seus homens que eles deveriam ir, mas Yan perguntou ao rei Mo se ele havia dito a eles para irem embora. Então, ele desapareceu rapidamente e apareceu atrás de Kingdom para atacar usando sua habilidade de velocidade de ataque de 5 vezes, enquanto lhe dizia que ele deveria deixar para trás a mão que machucou seu pai. Kingdom olhou para trás para atacá-lo de volta, mas ele apenas agarrou a mão de Kingdom e a torceu para trás, fazendo Kingdom gritar de dor enquanto segurava sua mão deslocada. Kingdom lançou um ataque furioso contra ele usando a mão que lhe restava, mas ele apenas se desculpou calmamente porque achava que havia cometido um erro e perguntou a Kingdom se deveria pegar outra mão. Em seguida, ele rapidamente cortou a mão do rei Mo e disse que ele poderia ir embora agora. Agao disse ao rei Mo que ele não deveria revidar ou pagaria as consequências, fazendo com que o rei Mo praguejasse em sua mente e dissesse a Yan que ele, o rei Yongmo, se lembraria da vergonha de hoje e pagaria o dobro no futuro. Mas ele apenas disse ao rei Mo, de forma provocante, que não estava qualificado para fazer isso. Então, os homens de Yong imediatamente saíram correndo do território da família Yi. Wushuan lhe disse que, felizmente, ele voltou a tempo. Caso contrário, as consequências teriam sido inimagináveis. Em seguida, Wushuan agradeceu a Qi por tê-los aliviado, mas Qi disse a ele que não havia necessidade de ser formal porque a garota Yao repetidamente lhe dizia para agradecer a Yi Yuan por salvar sua vida e gritar que ela havia encontrado um gênio supremo. Em seguida, Qi deu a Yan um emblema de seu símbolo e lhe disse que, se um dia ele mudasse de ideia e quisesse praticar na seita Kaiyuan, poderia usar esse emblema para se isentar do teste e entrar na seita. Yan pensou que a lua negra secreta estava prestes a se abrir e que ele não deixaria aquele lugar nesse meio tempo. No entanto, ele agradeceu a Qi pela oferta, sabendo que, se quisesse aumentar seu cultivo mais rapidamente, precisaria ganhar mais pontos de experiência. Mais cedo ou mais tarde, deixaria essa área. Assim, ele poderia ter um caminho alternativo, se quisesse, com aquele distintivo. Que ele disse que estava fora dali e desapareceu rapidamente, deixando para trás uma fumaça espessa. Mas, então, um dos homens lhes relatou que, embora não houvesse mortes entre os membros do clã naquele incidente, aqueles que queriam participar da Lua Negra Secreta antes estavam gravemente feridos. Por isso, ele temia que eles não pudessem participar da Lua Negra Secreta daqui a 7 dias. Ele disse a seu pai para não se preocupar, pois tinha alguns tesouros úteis lá. Em seguida, ele liberou uma grande quantidade deles, fazendo com que seu pai ficasse chocado e perguntasse se aqueles eram elixires de cura de alto nível. Wushuan também lhe perguntou onde ele os conseguiu, e ele respondeu que os obteve por acaso. Mas a verdade é que ele havia coletado alguns dos elixires de cura daqueles ladrões e os armazenou no sistema como backup. Agora era o momento perfeito para usá-los. Em seguida, ele disse ao seu povo que esses elixires não apenas os ajudam a se recuperar rapidamente de ferimento, mas também ajudam a romper o reino. E aqueles que forem capazes podem explorar a secreta Lua Negra com ele em 7 dias, fazendo com que as pessoas o aplaudam e concordem. 7 dias depois, na Cordilheira da Lua Negra, ele, com seu pai e seu povo,
chegou à entrada da secreta Lua Negra. Ele olhou com entusiasmo para a entrada, mas então alguém disse a Vexuan que fazia muito tempo desde a última vez que o viram, deixando-os confusos. Quando olharam para trás, viram Ju Yunlei, o sexto estágio do reino do sangue Kai, com Zushin, o jovem mestre da família Ju, perguntando a eles por que o grande patriarca Tia não estava lá, pois ele se lembrava que, nos anos anteriores, Tia era quem liderava o clã. Vexuan respondeu que estava com vergonha de dizer a eles que Tian, o lixo, havia sido removido de sua família. Mas em Yunfen, o sétimo estágio do reino do sangue Kai e mestre da família Zen, junto com seu filho Zen Tiano, perguntou se esse era o nível de equipe que a família grande lhe poderia enviar. Eles disseram que parecia que a família Yi estava em declínio. Yunlei disse a Yunfen que não podia dizer isso porque a família Yi havia melhorado sua equipe naquele ano em comparação com os anos anteriores, e ele achava que eles não precisavam mais de cuidados especiais naquele ano. Em seguida, ele os lembrou que, afinal de contas, a família Yi foi atacada por feras espirituais depois de entrar na Lua Negra secreta antes, e se não fosse por seu povo que o salvou, eles teriam morrido lá dentro. Yan disse a Yunlei que ele estava errado nesse ponto porque ainda eram necessários cuidados especiais, mas eram eles que lhes dariam cuidados especiais naquele ano, fazendo com que as duas famílias ficassem chocadas e notassem que todos os participantes do Yi estavam no terceiro estágio do Reino do Sangue Kai e perguntassem se algum deles havia alcançado o quarto estágio do Reino do Sangue Kai. E enfim se perguntava como os membros da família Yi tinham rompido o reino em apenas alguns dias, e Yunlei se perguntava o que estava acontecendo. Ele perguntou a eles por que os dois mestres estavam tão surpresos e quando eles iriam revelar aquela Lua Negra secreta. E enfim lhes disse que eles viriam quem era o mais forte quando entrassem na Lua Negra secreta, enquanto pensava que, embora não soubesse porque a família Yi havia se tornado tão forte, eles ainda não eram páreo para a família Zen. Mas Yan apenas disse a Yinfen, em tom de provocação, que eles deveriam esperar para ver. Em seguida, os três mestres começaram a abrir a Lua Negra secreta e, juntos, abriram o selo na entrada. Uma luz poderosa saiu da entrada da Lua Negra secreta, e Xin e os membros da família Ju correram imediatamente para entrar na Lua Negra secreta. Mas Tianlong, com os membros da família Zen, correu imediatamente atrás dos membros da família Ju, gritando que não os deixaria sair na frente. Yun, o representante da família Yi, apenas disse calmamente a seus membros que eles deveriam ir, ao que eles obedeceram de bom grado. Em seguida, as três famílias com seus representantes entraram juntas na Lua Negra secreta. Um minuto depois, eles entraram no interior da Lua Negra secreta. Os membros do Yi gritaram alegremente que havia energia espiritual abundante ali e que, se eles usassem aquelas ervas espirituais para ajudar no cultivo, a força deles definitivamente aumentaria muito. Eles sabiam que isso se devia ao fato de seu jovem mestre Yan ter escolhido um bom caminho. Caso contrário, eles não poderiam colher uma colheita completa hoje. Em seguida, o sistema mostrou a Yan que havia muitos tesouros sagrados a 1 quilômetro a noroeste, fazendo pensar que, com a orientação do sistema, seria muito fácil encontrar os tesouros naquela Lua Negra secreta. Em seguida, ele disse ao seu pessoal que eles deveriam ir, pois tinham que voltar antes do pôr do sol. Todos concordaram com isso. Eles correram rapidamente na outra direção sem perceber um homem atrás deles. Um dos homens disse ao seu jovem mestre Xin que eles deveriam ir mais rápido, ou os tesouros seriam todos levados pela família Yi. Mas Xin apenas disse ao seu pessoal que a família Yi era apenas um bando de idiotas que corria rápido e que aqueles bodes expiatórios poderiam lhe mostrar o caminho na frente. Portanto, se houvesse algum perigo à frente, eles teriam que lidar com ele. Quanto aos tesouros, se ele matasse todos eles no último minuto, todos os tesouros seriam dele. Um de seus homens lhe disse que, se eles matassem Yi e Yan ali, a família Yi não os pouparia. Mas King apenas riu alto e perguntou ao seu pessoal como a família Yi poderia ter provado que eles fizeram isso quando aquele território secreto estava cheio de crises e feras. Os membros da Ju se curvaram diante de King e lhe disseram que ele era sábio. Em seguida, ele disse ao seu povo que, naquele momento, desde que dissessem que uma fera havia feito isso, ninguém saberia que eles haviam matado Yan. Mas, de repente, Yan apareceu atrás dele e colocou a espada perto de seu pescoço enquanto perguntava se ele queria dizer isso. Os homens Ju ordenaram que ele libertasse seu jovem mestre imediatamente, e King disse ao seu povo para ficar tranquilo, pois ele era o jovem mestre da família Ju. Portanto, ele apostou que Yan não seria tão ousado e definitivamente não se atreveria. Mas Yan cortou um pouco o pescoço de King, fazendo com que os membros da Ju ficassem chocados e se lançassem para matá-lo. Ele simplesmente balançou a espada em direção a eles e disse que eram um bando de fracos. Ele simplesmente balançou sua espada em direção a eles e disse que eram um bando de fracos. Mandou os membros da Ju, junto com Kim, voarem para longe. Kim perguntou com raiva como ele se atrevia, mas ele perguntou por que ele não se atrevia e disse que não apenas se atrevia a machucá-lo, mas que iria matá-lo. Kim tentou se levantar enquanto dizia que se ele se atrevesse a matá-lo hoje, seu pai nunca o pouparia. Quando chegasse a hora, ele iria querer que toda a família Yi fosse enterrada com ele. Kim tentou se levantar enquanto lhe dizia que, se ele ousasse matá-lo hoje, seu pai nunca o pouparia. Quando chegasse a hora,
ele gostaria que toda a família Yi fosse enterrada com ele. Yan lhe disse que ele estava certo, mas perguntou a Qin como a família Zhu poderia ter provado que ele o havia matado, deixando Qin irritado. Mas ele também disse a Xin que, em sua opinião, o território secreto estava cheio de crises e feras. Portanto, naquela época, desde que dissessem que uma fera havia feito isso, ninguém saberia que eles o haviam matado. Xin fugiu imediatamente, pensando que Yan estava louco e que ele precisava escapar rapidamente. Mas Yan agarrou a cabeça de Xin com facilidade e lhe disse para não sair correndo. Muitos usaram sua habilidade devoradora para devorar a cultivação de Xin enquanto lhe diziam que ele ainda não havia lhe dado cuidados especiais. Um momento depois, no interior da secreta Lua Negra, um dos membros do Yi cortou a cabeça do lobo e disse que era a última, enquanto os outros estavam coletando o saque rapidamente. Um dos homens lhe disse que todos os cristais de besta da matilha de lobos demoníacos de 2º grau haviam sido coletados e perguntou se eles deveriam seguir em frente. Ele pensou em silêncio por um momento enquanto olhava para o status de seu sistema e notou que sua velocidade de avanço estava muito lenta. Embora ele tivesse devorado a equipe da família Zhu junto com muitos tesouros espirituais ao longo do caminho e tivesse chegado ao 5º nível do reino do Sangue Kai, seus pontos de experiência ainda não eram suficientes. Então o sistema apareceu, mostrando-lhe que havia elixires espirituais de 3º grau e frutas verdejantes em um local 300 metros a sudoeste, deixando-o chocado porque ele sabia que tesouros como esse só poderiam ser obtidos por um artista marcial do reino do Grão-Mestre. Ele se afastou rapidamente, ordenando que todos ficassem de prontidão e disse que voltaria em breve, com o que todos concordaram. Ele sabia que os tesouros sagrados estavam cercados e protegidos por feras ferozes, portanto, era melhor que eles não o seguissem em direção ao perigo. Um momento depois, ele chegou ao fundo do penhasco na Lua Negra secreta e viu as frutas sagradas verdejantes e os elixires espirituais de 3º grau pendurados na árvore, mas sendo guardado por morcegos. Ele sabia que esses morcegos eram morcegos do vento sombrio, uma besta demoníaca de 3º grau, e estava realmente curioso sobre a força dessas chamadas bestas demoníacas interiores. Então, ele imediatamente pulou dos galhos da árvore e se lançou em direção aos morcegos, gritando que eles poderiam contribuir para seus pontos de experiência. Os morcegos o receberam com seus ataques sonícos, mas ele usou sua habilidade de rugido de onda sonora para atacar de volta e atingir alguns morcegos que estavam na frente. Os outros morcegos usaram continuamente a habilidade sonica para atacá-lo, mas, felizmente, ele se esquivou e cortou os morcegos que estavam em seu caminho. Depois de matar todos eles, ele voou direto para onde estavam as frutas sagradas verdejantes. No entanto, assim que aterrissou, uma fera enorme apareceu embaixo dele, pronta para engoli-lo inteiro. Ele saltou a tempo de evitá-la, mas se viu cercado por vários jacarés de escamas negras, bestas demoníacas de 3º grau. Ele pulou de sua espada e aterrissou de volta nela, dizendo-lhes que lidaria com eles primeiro. Ele cravou a espada com força no chão usando seu peso e usou a habilidade de pisar com tremor para atacar os jacarés próximos a ele de uma só vez. Em seguida, pulou para longe e sua espada o seguiu imediatamente, atacando o jacaré em seu caminho. Ele gritou espada e ela entrou em sua mão. Em seguida, ativou sua técnica de espada de brilho espiritual, criando um enorme tornado brilhante com ela. O tornado agarrou as feras dentro dele e as matou lentamente com suas bordas afiadas, quebrando o chão no processo. Quando ele o desativou, todas as feras foram perfuradas e mortas de uma só vez. Ele aterrissou no chão e sabia que era hora de devorar todas elas. Depois disso, as notificações mostraram que ele havia concluído a devoração em massa e ganhado um total de 500 mil pontos de experiência. Ela o parabenizou por ter alcançado o 7º estágio do reino do Sangue Kai, fazendo dizer que não era ruim porque seu cultivo havia subido 2 níveis. Ele ficou grato ao grupo de bestas demoníacas e estava prestes a pegar as frutas sagradas verdejantes, sabendo que eram suas. Mas então ele sentiu algo se lançando atrás dele, então imediatamente pulou para evitar a tempo. Qianlong, com seu povo, disse-lhe que ele estava de olho naquelas frutas sagradas verdejantes. Portanto, se ele soubesse o que era bom para ele, deveria sair dali. Mas ele apenas perguntou a Qianlong se ele achava que poderia fazer alguma coisa com ele. Qianlong se adiantou para atacá-lo enquanto perguntava com raiva como um perdedor como ele se atrevia a ser tão arrogante. Mas ele parou a arma de Qianlong sem fazer nenhum esforço e perguntou, de forma provocante, se era só isso que ele tinha conseguido, deixando Qianlong chocado e confuso. Ele disse a Qianlong que era uma decepção, depois deu um leve tapa na lateral de Qianlong, e Qianlong foi jogado para longe com força, tossindo sangue. Ele bateu com força na parede, quebrando-a no processo, fazendo com que os membros da Gen chamassem seu jovem mestre com preocupação. Ele disse a Qianlong que, se ele colocasse a mão no que queria, perderia a vida, mas Qianlong apenas disse com raiva que aquilo era interessante. Depois mostrou uma pequena coisa em sua mão, dizendo que não sairia dali vivo hoje. Qianlong comeu o pequeno objeto vermelho, o que o deixou confuso. De repente, Qianlong se transformou em uma fera. Seu corpo ficou lentamente maior e, no processo,
quebrou o chão em que estava. Qianlong lhe disse, em tom de provocação, que ele morreria hoje. Um dos homens perguntou a seu companheiro o que seu jovem mestre havia comido, e o homem respondeu que era um elixir de sangue Kai de 2º grau. Aqueles que o comessem poderiam triplicar sua força brevemente, então Yan definitivamente morreria hoje. Qianlong pegou sua arma do chão e pulou na frente dele para atacar, dizendo que, se ele se ajoelhasse agora mesmo e o chamasse de pai, ele teria misericórdia e pouparia sua vida. Mas ele apenas sorriu e disse a Qianlong para aproveitar o último minuto de sua vida, porque ele o faria chorar e iria até seu pai. Enquanto isso, do lado de fora da lua negra secreta, um dos mestres disse que eles voltariam em breve, e Vechuan silenciosamente se preocupou com Yun. Yunlei perguntou a Vechuan, de forma provocante, por que ele estava tão quieto e se estava preocupado com a segurança do filho. Então Yunlei lhes disse que havia tantos monstros lá dentro que era comum as pessoas que entravam saírem feridas. Mesmo que não encontrassem feras demoníacas, ainda havia brigas entre as equipes pelos tesouros secretos. E enfim concordou rindo e disse a eles que estavam todos por conta própria. Portanto, se eles se machucassem ou perdessem a vida, era porque eram muito fracos. Yunlei também disse a eles que, como essas eram as regras estabelecidas por seus antigos ancestrais, eles tinham que obedecê-las e esperavam que Wuxian Yi não as usasse contra eles. Wuxian respondeu que Yunlei estava certo e que ele se preocupava com seu filho. No entanto, ele não estava tão preocupado com a segurança de Yun, mas sim com o fato de Yan estar se divertindo tanto que não queria parar. De repente, eles ouviram um grito alto vindo de dentro da secreta lua negra. Em seguida, Qianlong e os membros da família de Zhen foram jogados para fora, fazendo com que Yinfen chamasse o nome de seu filho com preocupação. Yanfeng pegou seu filho e perguntou se ele estava bem e o que estava acontecendo. Mas Qianlong apenas disse ao pai que estava sentindo dor e que era Yan. Yinfen tocou o corpo do filho e percebeu que todos os seus ossos estavam quebrados. Yan e seu pessoal saíram e ele disse a Yinfen que seu bom filho estava chorando por ele lá dentro. Então ele teve a gentileza de trazê-lo para vê-lo, e não havia necessidade de agradecê-lo. Mas Yinfen apenas disse ao filho para dizer algo e, furioso, disse a Yan que iria despedaçá-lo. Mas Yinfen apenas disse ao filho que dissesse alguma coisa e, furioso, disse a Yan que o faria em pedaços. Yunlei perguntou-lhe furiosamente o que estava acontecendo. Por que somente a família lhe saiu do reino secreto e onde estava a família Zhu? Yan respondeu que gostaria de dar a eles um cuidado especial, mas o reino secreto era tão perigoso que ele não podia cuidar bem deles e perguntou a Yunlei o que ele achava que deveria fazer. Yunlei lhe disse com raiva que ele devia estar armando para seu filho. Caso contrário, por que eles não tinham saído do reino secreto? Em seguida, Yunlei perguntou a Yunfen por que ele ainda estava atordoado e lhe disse que, se não matassem o pirralho Yi agora, ele seria um flagelo mais tarde. Vechuan perguntou a Yunlei o que ele queria dizer e se ele estava tentando quebrar as regras que foram estabelecidas antes. Mas Yunlei apenas disse a Vechuan para não culpá-lo e mostrou seu poder enquanto gritava que ele deveria matar aquele pirralho hoje. Mas antes que ele pudesse atacar, Yan agarrou seu pescoço e lhe disse que se ele não quisesse jogar pelas regras, então ele não jogaria bem. Então, ele apertou o pescoço de Yunlei com força, com sangue jorrando, deixando Yinfen chocado e incapaz de acreditar que Yan havia matado Yunlei instantaneamente. Yan soltou o corpo morto de Yunlei no chão e agradeceu a Yinfen por ter esperado. Em seguida, ele lhe disse que era sua vez, mas Yanfeng o atacou dizendo para ele não ser arrogante. Ele simplesmente balançou a espada para bloquear o ataque, mas, de repente, Yanfeng apareceu atrás dele, pronto para chutá-lo enquanto gritava que ia lhe dar uma surra. Mas ele simplesmente bloqueou o pé de Yanfeng usando sua espada e chamou Yanfeng de idiota. Em seguida, ele desapareceu rapidamente, deixando Yanfeng chocado, e apareceu em cima de Yanfeng, fazendo com que Yanfeng lhe perguntasse como ele havia se esquivado de seu ataque em um instante. Ele balançou a espada para atacar Yanfeng e respondeu que era porque ele estava se movendo muito devagar. Mas Yanfeng bloqueou seu ataque enquanto gritava que não conseguia distinguir os ataques de Yun. De repente, ele apareceu na frente de Yanfeng e perguntou se isso era tudo que ele tinha. Em seguida, chutou Yanfeng de volta ao chão, fazendo com que a lança de Yanfeng se despedaçasse. Ele imediatamente voou em direção a Yanfeng e o golpeou continuamente enquanto gritava para que ele morresse. Yanfeng caiu gravemente ferido no chão, e os membros do Yi não conseguiam acreditar que seu jovem mestre era tão forte. Yuanfan disse trêmulo a Yan que não esperava ser derrotado por ele. No entanto, ele disse a Vechuan que as 3 grandes famílias estavam na cidade de Beian há 100 anos e sempre estiveram em harmonia. Agora que a harmonia havia sido destruída pela família Yi, ele perguntou a Vechuan se as 2 famílias unissem forças, ele conseguiria resistir. Yan disse a Yinfen que ele estava certo, e Yinfen lhe disse que se ele poupasse sua vida hoje, ele obedeceria a família Yi de agora em diante e ainda poderia mexer os pauzinhos da família Zhu para ele. Mas ele apenas disse a Yinfen que as 3 grandes famílias tinham vivido em paz na cidade de Beian por muito tempo. Então, daquele dia em diante, haveria apenas uma família principal na cidade de Beian, e era a família Li.
o que fez Infin perguntar com raiva o que ele havia dito. Ele lembrou Infin com raiva que a família Ju e a família Zen haviam usado julgamentos secretos de forma muito explícita e brutalizado implicitamente muitos compatriotas da família Yi ao longo dos anos e perguntou se ele achava que não se lembrava disso. Em seguida, ele usou sua habilidade de devoração para devorar a cultivação de Infin, dizendo-lhe que, como eles estavam tão próximos, emparelhados com Ju, eles deveriam ir para o inferno juntos. E Infin lhe disse para esperar e que não podia, mas ele simplesmente o devorou vivo, fazendo-o gritar de dor e morrer instantaneamente. Enquanto isso, na cidade de Beian, na mansão de Shu, Zen e outros homens estavam de guarda do lado de fora da casa. Então, um homem chamado Anlai, o segundo no comando da gangue do cavalo selvagem, que estava no 8º estágio do reino do Sangue Kai, perguntou com raiva quanto tempo eles tinham que esperar. Shu Tianyao, irmão de Shu Yunlei, que estava no 5º estágio do reino do Sangue Kai, disse a Anlai para fazer uma pausa e explicou que, como seu mestre ainda não havia dado sinal, eles poderiam esperar um pouco mais. No entanto, Anlai lhe disse com raiva que, como eles haviam contratado a gangue do cavalo selvagem, ele não confiava que eles poderiam derrubar as famílias Zen e Yi. Ele perguntou se Tianyao não confiava nele e em todos da gangue do cavalo selvagem. Tianyao assegurou a Anlai que confiava em suas habilidades em artes marciais, mas para manter as coisas nos trilhos, eles deveriam esperar que o plano de seu mestre fosse bem sucedido antes de agir. Ele explicou que cada família havia selecionado as elites de sua família para se apoderar do tesouro no reino secreto. O plano deles era que, quando o tesouro secreto da Lua Negra acabasse, a família Zan baixaria a guarda e seu mestre daria um golpe fatal em Zan e Anfen. Nesse momento, eles buscariam apoio. Quanto à família Li, eles não eram páreo para eles. Portanto, eles só precisavam matar os mestres das duas famílias e sua força principal. O restante dos membros do clã os obedeceria obedientemente. Anlai respondeu que agora entendia e comentou que os truques sujos usados pelas pessoas ditas prestigiosas e justas eram muito mais sujos do que os deles. Tianyao concordou, dizendo que não importava os meios usados, desde que o objetivo desejado fosse alcançado. No entanto, ele advertiu Anlai de que, se o prefeito descobrisse sobre isso, eles poderiam ter que pedir a ele que assumisse a culpa por eles. Anlai lhe garantiu que não se preocupasse e disse que, como havia sido pago para isso, ele cuidaria do resto. Então, Anlai balançou sua espada na direção de Tianyao e o avisou que seu sabre gostava mais de sangue, então ele não deveria tentar impedi-lo quando começasse a matar mais tarde. Ele disse a Anlai que, se pudesse ajudá-lo a matar os clãs das famílias Zan e Yi hoje, ficaria mais do que feliz em fazê-lo. Ele perguntou a Anlai como ele poderia impedi-lo. Anlai disse com confiança que hoje ele iria mostrar a eles o que era a gangue do cavalo selvagem. Mas, de repente, Ian apareceu na frente deles e lhes disse que não poderiam eliminar sua família e com esse nível de artes marciais. Anlai perguntou com raiva quem estava lá, e Tianyao percebeu que era o jovem mestre da família Yi. Tianyao e Anlai apontaram suas espadas para Ian, perguntando-se quando ele havia entrado. Eles disseram a Ian que, como ele havia chegado ali por vontade própria, deveria encontrar a morte. Tianyao pulou para atacá-lo, junto com Anlai, mas Ian simplesmente pulou para trás para evitar o ataque deles. Ele balançou sua espada para frente para contra-atacar, dizendo a eles para não se iludirem. Seu ataque atingiu a cabeça de Anlai, matando-o instantaneamente. Em seguida, ele chutou Tianyao, fazendo tossir sangue e ser arremessado a uma grande distância. Os homens de Anlai e os homens de Ju correram apressadamente em direção a ele para matá-lo, mas ele pulou em direção a eles, declarando que nenhum deles viveria hoje. Em seguida, ele matou brutalmente todos os homens que viu naquela casa. Segundos depois, Tianyao estava correndo para fora em pânico, perguntando aos gritos se havia alguém lá. Mas quando ele saiu, ficou chocado ao ver muitos homens mortos no chão. De repente, um homem foi jogado com força no chão, fazendo-o cair e perguntar com medo como isso era possível. Ian apareceu ao lado dele e disse que havia se esquecido de lhe contar que seus homens haviam descido ao inferno. Tianyao olhou para todo o seu pessoal, junto com os homens de Anlai, caídos mortos no chão. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.